Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos aprender a posicionar a malha de uma textura de algum material de acordo com o nosso objeto. Então, às vezes nós achamos que o objeto a textura está bem pequena ou está muito grande. Vocês vão aprender a como posicioná-las de forma correta nos seus objetos. A técnica que eu vou ensinar para vocês para posicionamento correto dessas texturas de algum material, elas não funcionam para os Pro Materials. Lembrando que os Pro Materials eles ficam cinzas e nós temos, e se a gente apertar M aí, nós não temos no Pro Material a opção de visualizar ela nas viewports. Então só funciona para aqueles materiais que nós podemos visualizar nas viewports. Por exemplo, olha essa caixa aqui, tá vendo? Então você consegue ver essas filetes de madeira. E aí você vai conseguir aplicar. Esses azulejos, a mesma coisa. Mas para materiais que você não consegue, lembrando, beleza? Vocês não conseguem fazer, o Pro Material, por exemplo, você não consegue fazer essa técnica. Então vamos lá. E assim que eu seleciono esse box, onde eu vou aplicar essas técnicas que nós vamos ver agora, nós podemos acionar uma opção chamada UVW Map, justamente aqui nos Modifiers, e em seguida nos UV coordenadas. Existem vários tipos de coordenadas que nós podemos trabalhar, mas o que nós vamos trabalhar para material vai ser o UVW Map. É o mais simples de todos e o mais funcional. Então, a primeira coisa que aparece, você viu que alterou o estilo aqui, não é mesmo? Ó, se eu desligar ele aqui, ó, ele estava de um jeito, aí ficou errado. Não é que ficou errado. Ele está dando margem para você modificar. Aí, de acordo com o tipo de parâmetro do mapping aqui, nós aplicaremos para determinados materiais. Então, se fosse uma esfera, nós aplicaremos um parâmetro de mapping Spherify. Então, vamos imaginar de uma maneira geral que para um box você pode escolher a opção Planar, só que você tem que clicar numa outra e voltar na Planar para ele funcionar certinho. Tá vendo que ele está com erro. Então, se eu clicar em qualquer outra e voltar nela, aí ele começa a dar certo. Como é uma caixa, você vai direto na opção Box. E aí a opção fica certinha, tá vendo? Se eu deixar num planner, então depende desse tipo do planner para funcionar. Então nesse caso é um Box, ele vai funcionar e ele vai corrigir todas as faces, ligando certinho as opções que nós temos, tá vendo? Se você perceber, ele faz essa ligação aqui e dá a continuidade certinha. Ok, eu queria que essas aletas de madeiras aí tivessem outro tipo de posição. Nós vamos ver aqui dentro dos parâmetros que, além da superfície do mapping, você tem que escolher de acordo com o seu objeto. Se fosse uma esfera, é só clicar em Spherical. Você pode, não vamos falar dessa daqui, beleza? Vamos direto para cá. Você pode alinhar essas superfícies de acordo com o alinhamento em X, Y, D. Para isso, você apenas clica no maisinho aqui no VW e clica aqui no Gizmo. Aí em seguida vocês estão vendo aí, é um quadradinho em amarelo aí, com arestas amarelas. Eu vou desligar, eu vou apertar o F3 para mostrar para vocês em um wireframe. Eu vou voltar, esse amarelinho aí. E aí o gizmo dele tá desse tamanho aí, beleza? E aí se você clicar em Manipulate, aí você pode manipular esse desenho aqui da textura através desses gizmos aqui, ó, de Y, X e Z. Então se eu mexer aqui, olha lá, ó, apenas as posições que estão no eixo Z vão movimentar, tá vendo? Ah, se eu mexer aqui em Y, lá, mexe praticamente tudo, beleza? Se eu mexer em X, mexe um outro detalhe aí. Então é uma forma de você posicionar através do gizmo Move. E aí a outra forma é você utilizar, vamos ver se funciona esse gizmo Rotate, olha lá, ó. O gizmo está lá para fora, ó. Viu que ele está ali para fora que eu posicionei antes com o gizmo Move. Então se eu apertar o E, aí eu consigo rotacionar essa malha aí de acordo com o que eu queira, beleza? Vou apertar Ctrl C novamente, e aí eu vou apertar o W para voltar a ela aqui. Ah, eu gostaria dessas aletinhas aqui de madeira fossem bem maiores ou bem menores, beleza? Vai no terceiro gizmo aqui, ó. Então é só você selecionar, vai todos os XYZ ao mesmo tempo, então ele aumenta as aletas, beleza? Ou diminui, bem pequenininho, aí vai de você escolher uma. Eu não aconselho vocês a alterarem na posição XYZ, que acaba
o material mudando de formato. Então, mais uma vez, você seleciona o mapping, clica em Gizmo, e se você quiser modificar a posição, a altura, a rotação, parará, clique em Manipulate e usa o W, E, R para posicionar corretamente de acordo com o seu gosto. E isso acontece para a gente utilizar esse UVW muitas das vezes quando nós estamos trabalhando com objetos como bordas de piscina, se a gente estiver modelando as paredes de uma cozinha, então temos azulejos e se tivermos, por exemplo, também aplicando esse material numa parede de fora, que vai aparecer uns tijolos de tijolo comum aí de barro, então você utiliza essa técnica aí para você colocar mais ou menos no tamanho real do tijolo. Nem sempre o tijolo vai vir no tamanho real do seu objeto, às vezes ele fica um pouco menor, um pouco maior, aí você tem essa opção aí de alterar o tamanho para deixar o mais real possível. Para sair dessa manipulação que nós estamos tendo aqui, você tem que desclicar o Manipulate e desclicar o Gizmo. Aí você está apto aí para outro objeto, por exemplo, a piscina. Olha o tamanho do gizmo que ele está. Então, esse gizmo aí que está mais abobrinha quer dizer o tamanho que a imagem da própria textura tem. Às vezes a imagem ela é um pouco maior, um pouco menor. Então ela está bem exagerada em relação ao nosso objeto. Vamos alterar ela então? Primeiro vamos ver que tipo que ela estava. Por exemplo, ela estava um planner. Se for legal, pode deixar ela no planner. Você pode deixar no box que ela faz todas as malhas unirem uma com a outra aí, tá beleza? Então, se vocês perceberem, as malhas estão sendo unidas aí pelos tracejadinhos. Mas eu quero esses quadradinhos um pouco menor. Vamos então modificar? Aciona o Gizmo para poder alterar as posições e clique em Manipulate. Aí eu vou querer alterar apenas pelo R, que é as escalas. Eu vou deixar um pouquinho menor, não vou deixar muito grande não. Então vou deixar os quadradinhos mais ou menos desse tamanho. Tudo no visual, tá, pessoal? Não é muito específico, não. E aí, você gostou dessa posição? Ok. Sai do Manipulate e sai do Gizmo. E aí seu objeto, e aí você trabalhou com a posição correta aí do seu objeto em relação à malha da textura que você está trabalhando. Tá bem? Então você usa o UVW Map, que é o mais rápido aí para trabalhar com esse posicionamento e a dimensão correta aí que você queira. E ao final dessa aula você aprendeu a utilizar o UVW Mapping para posicionar ou rotacionar ou dar uma escala diferente à textura que você está usando no seu material. Então você pode usar essa ferramenta UVW Mapping, que é um tipo de modificador, para auxiliar você a rapidamente posicionar de acordo com o seu gosto.